Damos início à sessão solene da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, proposta pela mesa diretora, aprovada por todos os vereadores com a finalidade de homenagear os 100 anos da Sociedade São Vicente de Paulo, Vicentinos em Passo Fundo. Convidamos para compor a mesa das autoridades e da mesa oficial o vereador Márcio Patucci, presidente da Câmara Municipal de Passo Fundo. Professor Edmilson Brandão, secretário de Educação neste ato, representando o prefeito Luciano Azevedo. Professora Bernadette Dalmolin, vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, representando a reitoria da Universidade de Passo Fundo. Dr. Marco Matos, presidente da ACISA. Senhor Décio Ramos de Lima, presidente do Hospital São Vicente de Paulo. Convidamos os vereadores líderes de bancadas para que conduzam o presidente do Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo, Mário Sartoreto, e o vice-presidente do Conselho Metropolitano de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, da Sociedade São Vicente de Paulo, Deonir de Marco, até a mesa principal. Convidamos a mesa a tomar assento. Registramos a presença da vereadora Cláudia Furlaneto e dos vereadores Alex Necker, Aristeu Lalana, Alberi Grando, Cláudio Luiz Rufa Soldá, Eduardo Pelicioli, Hernani Leimer, Isamar Oliveira, João Pedro Nunes, Márcio Patucci, Marcos da Silva, Patrick Cavalcante, Paulo Pontual, Pedro Danelli, Renato Tchecker, Rui Lorenzato e Wilson Lilo. E as ausências justificadas dos vereadores Gleison Consalter, Márcio Tassi, Paulo Necklin e Sidney Ávila. Queremos também agradecer a presença de todos os conselheiros da Sociedade São Vicente de Paulo, em especial Fernando Concato, do senhor Hilário de Davi, diretor administrativo do Hospital São Vicente de Paulo, do senhor Vanderlei Oliveira Farias, diretor do campus da Universidade Federal da Fronteira Sul, Dr. Júlio Stob, vice-diretor médico do Hospital São Vicente de Paulo, senhor João Miguel, vice-presidente do Hospital São Vicente de Paulo, e senhor João José Carlos, administrador hospitalar do Hospital São Vicente de Paulo. Também dos representantes da Coleurb, de todos os amigos vicentinos, senhor Itiberê Braga, do Rotary Club Norte, da imprensa, senhoras e senhores. Com a palavra, o presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, o vereador Márcio Patucci. Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão solene
Cumprimento as autoridades que integram a mesa oficial e as demais que nos visitam neste ato, a imprensa, senhoras e senhores. Inicialmente, eu convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou por unanimidade a proposição de autoria da mesa diretora, que tem como objetivo homenagear a Sociedade São Vicente de Paulo pelos 100 anos de serviços prestados à comunidade de Passo Fundo e região. Eu solicito ao senhor vice-presidente, vereador Marcos da Silva, que possa ocupar a presidência enquanto eu me manifesto em nome da mesa diretora.
Com a palavra, o vereador Márcio Patucci. Boa tarde, senhor presidente, vereador Marcos da Silva, senhor professor e secretário municipal de educação, senhor Edmilson Brandão, senhora vice-reitora da Universidade de Passo Fundo, professora Bernadette Dalmolin, senhor presidente da CISA, Dr. Marco Matos. Da mesma forma, eu cumprimento o ex-presidente dessa casa, ex-vereador e vereador emérito de Passo Fundo, o senhor Décio Ramos de Lima. Também cumprimento o senhor Sartoreto e o senhor Demarco, em nome de todas as senhoras e senhores que fazem parte da Sociedade São Vicente de Paulo, Passo Fundo, os vicentinos. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, vereadora Cláudia, demais autoridades que já foram nominadas pelo protocolo, senhoras e senhores. Inicialmente, eu quero destacar a importância dessa cerimônia na Câmara Municipal, que visa exaltar o centenário da presença vicentina em Passo Fundo. Lembrar que o Legislativo sempre buscou homenagear e reconhecer iniciativas que, através do envolvimento com a comunidade, promovam mudanças significativas na vida das pessoas. Tal acontece através das atividades desenvolvidas pela Sociedade São Vicente de Paulo. Generosidade, compaixão, solidariedade são palavras que podem descrever a atuação dos vicentinos em Passo Fundo. Uma história que iniciou em 11 de fevereiro de 1916, quando um grupo de pessoas ligadas à Igreja Católica desembarcou no município com o propósito maior de ajuda ao próximo. A partir de então, começam a desenvolver uma série de ações solidárias junto à comunidade, que na época era pouco assistida nas áreas de saúde e educação. A primeira grande obra dos vicentinos em Passo Fundo data de 25 de junho de 1918, com a fundação do Hospital São Vicente de Paulo, criado em decorrência de uma epidemia de gripe espanhola, uma vez que a saúde, naquela época, era precária em nossa cidade. Anos mais tarde, era fundada a primeira escola pública no município, também com a marca dos vicentinos, isso em 1929, localizada onde atualmente funciona a Igreja São Vicente de Paulo. A ação vicentina, desenvolvida em nossa cidade, é de significativa importância. São ações com marcas profundas nas áreas da saúde, educação e assistência social. Entre elas, cabe destacar o acolhimento e tratamento das pessoas mais vulneráveis, através da fundação do Hospital São Vicente de Paulo, a criação das primeiras escolas populares de Passo Fundo, a fim de alfabetizar crianças pobres, ainda a fundação do Lar de Idosos, isso em 1964, com a criação da Casa de Apoio. Fundada por leigos católicos em 1833 na França, o trabalho de caridade, evangelização e assistência às famílias rapidamente se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. Aqui, os vicentinos chegaram pela primeira vez no Rio de Janeiro, chegando em Passo Fundo, onde o trabalho percorreu pela capital do estado, Porto Alegre, depois aterrissando, finalmente, em nossa cidade, a capital do norte do estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, 560 pessoas fazem parte da conferência em Passo Fundo, sendo que no Brasil são mais de 152 mil vicentinos, aonde aproximadamente 71 mil famílias em situação de risco são atendidas no nosso país. Em fevereiro de 2016, a Sociedade São Vicente de Paulo completou 100 anos de existência. Um momento de reacender os princípios da compaixão e solidariedade, além de dar prosseguimento
ao espírito de caridade do fundador da Sociedade São Vicente de Paulo, Antônio Frederico Ozanam. Podemos dizer que a receita para dar certo e frutificar o trabalho vicentino é a caridade organizada, que leva em consideração não apenas a necessidade de ajudar as pessoas que precisam, mas também de atuar na promoção da dignidade humana e da vida. Tal como o tema de discussão da comunidade vicentina em 2016, um olhar para a caridade, os membros da sociedade se colocam no lugar do outro, para entender a sua história e, assim, empoderar as famílias que mais necessitam. Cabe destacar que ainda no mês de fevereiro deste ano, durante as comemorações do centenário, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou, por unanimidade, proposição dos vereadores Paulo Neckel e Wilson Liu, que visa reconhecer a importância do trabalho dos vicentinos em Passo Fundo. Assim, a partir desse ano, no dia 11 de fevereiro, é comemorado o Dia Municipal da Caridade, uma comemoração alusiva a todas as iniciativas e melhorias que partiram da comunidade vicentina em Passo Fundo. Uma data que reflete a importância de todo o trabalho realizado através das obras físicas e assistenciais, especialmente na saúde e educação. Parafraseando o vice-presidente do Conselho Metropolitano e coordenador da comissão organizadora do centenário, Sr. Dionir Demarco, finalizo esta homenagem dizendo que as mãos unidas são abençoadas ferramentas para a construção de um mundo de paz e que foram, com estas mãos santificadas, que os vicentinos, nesses 100 anos, tornaram-se instrumentos de amor para a promoção humana e espiritual de Passo Fundo. Eu quero, nessas singelas palavras, ressaltar e reconhecer a grandiosidade do trabalho dos vicentinos, não apenas em Passo Fundo, mas no nosso estado e no nosso país, que nós sabemos que toda a dedicação desses homens e mulheres ao longo dessa história protagonizaram, como já dito, importantes conquistas. Não apenas a obra principal, que é o querido Hospital São Vicente, mas também todas as áreas assistenciais que vocês oportunizam ajudar as pessoas mais necessitadas da nossa cidade. Queiram receber essa importante homenagem do Parlamento Municipal, já identificada num projeto de lei, tornado lei, ainda no mês de fevereiro, que confere, no dia 11 de fevereiro, como já dito, o Dia Municipal da Caridade, tendo pelas mãos de vocês essa oportunidade e que isso fique para a história, não para a história da nossa cidade, mas para a história daqueles que realmente precisam dessas mãos amigas que são dadas por todos vocês. Parabéns pelos 100 anos, vida longa à Sociedade São Vicente de Paulo e que nós possamos estar no próximo tempo comemorando outras e outras conquistas, importantes conquistas de todos os senhores. Muito obrigado, sintam-se contemplados por todos os colegas vereadores que, na sua grande maioria, participam dessa homenagem e querem aqui, me permito dizer, abraçá-los da forma mais carinhosa possível. Muito obrigado e boa tarde a todos. Para concretizar essa importante homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega a placa de honra ao mérito. Eu solicito ao cerimonial que proceda à leitura do teor da placa. Antes, gostaríamos de registrar, de forma muito carinhosa, a presença do Dr. Ruda Jorge, diretor médico do Hospital São Vicente de Paulo, há 50 anos.
Também do professor Velci Nascimento, representando a Academia Passo Fundense de Letras, e do padre Darcy de Carli, a paróquia Nossa Senhora de Fátima. Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo, Câmara Municipal de Vereadores, honra ao mérito. A Câmara Municipal de Passo Fundo confere a presente placa, diploma de honra ao mérito, à Sociedade São Vicente de Paulo, em reconhecimento aos 100 anos de atuação no município de Passo Fundo, conforme requerimento 12/2016, de autoria da mesa diretora, aprovado em sessão plenária por unanimidade. Passo Fundo, 5 de dezembro de 2016. Assina vereador Márcio Patucci, presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Convido os senhores vereadores e a senhora vereadora Cláudia para que possam fazer a entrega da placa de honra ao mérito. Dessa forma, eu convido a todos os senhores que fazem parte da mesa de trabalhos para que possam aqui na frente acompanhar a entrega dessa distinção. Alguns sim, outros ficam para sempre. Ali, ó. Viu? Olha como nós damos uma moldura bonita para vocês. Eita. No momento cultural dessa tarde, nós teremos a apresentação da banda Alma Vicentina, do Conselho dos Vicentinos. Nós queremos convidar os integrantes da banda para que possam assumir seus instrumentos. Farão a apresentação das canções Hino dos 100 Anos e a paródia Vicentino de Passo Fundo. Então, com vocês, a banda Alma Vicentina. Sociedade São Vicente de Paulo, Conselho Central de Passo Fundo, 100 anos de história escrita com muito amor, doação e caridade. História que mudou muitas vidas, gerou mais vidas, que defendeu e promoveu a vida pelas vidas da cidade. 1916, cristãos de fé e amor profundo plantarão a semente
dos vicentinos em Passo Fundo rapidamente germinou, se espalhando pela cidade, formando novas conferências na prática da caridade. Formando novas conferências na prática da caridade. Hoje 100 anos de história, Passo Fundo está mudado, e o trabalho dos vicentinos muito tem colaborado na assistência social, saúde e educação, na caridade organizada e evangelização. Disse o patrono São Vicente, o amor é inventivo até o infinito. E nesses 100 anos de história, os vicentinos de Passo Fundo comprovam sua afirmação. Com respeito e solidariedade, na ajuda aos necessitados, lutando por mais justiça e apoio à comunidade. Sempre com perseverança, na busca de um mundo melhor, levando junto ao alimento a esperança e o amor de Deus. Na guerra contra a injustiça, já formam um batalhão. Tem conferências vicentinas por toda a região. Tem conferências vicentinas por toda a região. Hoje 100 anos de história, Passo Fundo está mudado, e o trabalho dos vicentinos muito tem colaborado na assistência social, saúde e educação, na caridade organizada e evangelização. Prestando um trabalho nobre, de causa reconhecida, na ajuda ao irmão carente junto à família assistida, acolhendo idosos e cuidando das crianças em sua obra social, defendendo e promovendo a vida na direção do hospital. Hoje 100 anos de história, Passo Fundo está mudado, e o trabalho dos vicentinos muito tem colaborado na assistência social, saúde e educação, na caridade organizada e evangelização, na caridade organizada e evangelização. E é o vicentino de Passo Fundo, tchê! Me perguntaram se sou vicentino, está na cara, repare meu jeito. Sou vicentino cá de Passo Fundo e trato todo mundo com muito respeito. Mas se alguém precisar de ajuda, o vicentino encara, vai lá dar um jeito. Mas se alguém precisar de ajuda, o vicentino encara, vai lá dar um jeito. Não tenho medo de ir lá na vila, pois São Vicente é meu protetor. Nós ajudamos quem mais precisa, foi Osana quem nos inspirou. Nosso carisma é a caridade, a fé em Deus e muito amor. Nosso carisma é a caridade, a fé em Deus e muito amor. Me perguntaram qual é a razão
de ter orgulho em ser vicentino. Eu respondi, é um povo amigo, enfrentar o perigo e quando luta vence. Ser vicentino é cuidar dos pobres, agradar a Deus que está aqui presente. Ser vicentino é cuidar dos pobres, agradar a Deus que está aqui presente. Já respondendo a pergunta, seu moço, vem conhecer o nosso trabalho, vem visitar as nossas conferências, viver a experiência e nosso entusiasmo. Rio Grande afora, em muitos estados, Vicentino está deixando seu legado. Rio Grande afora, em muitos estados, Vicentino está deixando seu legado. E viva os 100 anos do Vicentino em Passo Fundo! Queremos agradecer pelas duas canções apresentadas pela banda Alma Vicentina. Mais uma vez, parabenizar pelo trabalho que fazem. Sintam-se também abraçados, todos os vereadores aqui de Passo Fundo. Eu quero convidar agora, para fazer uso da palavra, o presidente da Sociedade São Vicente de Paulo, senhor Mário Sartoreto. Excelentíssimo senhor Márcio Patucci, presidente da Câmara Municipal, vereadores aqui de Passo Fundo, em seu nome, permita-me saudar os demais parlamentares desta casa, vereadores e vereadora. Excelentíssimo senhor Edmilson Brandão, muito digno secretário de Educação Municipal, que ora representa Sua Excelência o Prefeito Municipal Luciano Azevedo. Excelentíssimo confrade Dionir Demarco, vice-presidente do Conselho Metropolitano do Estado do Rio Grande do Sul e coordenador da comissão organizadora das festividades do Centenário dos Vicentinos em Passo Fundo. Em seu nome também saudar aos demais componentes do Conselho Central de Passo Fundo, confrades e consórcios aqui presentes. Excelentíssima senhora Bernadette Maria Dalmolin, vice-reitora da UPF. Excelentíssimo senhor Décio Ramos de Lima, presidente do Hospital São Vicente de Paulo. Excelentíssimo senhor Marcos de Matos, presidente da CISA. Excelentíssimos senhores, senhoras, direção médica administrativa do hospital e demais autoridades nominadas no protocolo. Senhoras e senhores, no momento em que o Poder Legislativo passo-fundense presta homenagem pelos 100 anos da Sociedade São Vicente de Paulo em Passo Fundo, queremos agradecer a Deus por permitir que essa cidade fosse o berço e o solo fértil para que o espírito vicentino pudesse existir ao longo do tempo em Passo Fundo. A homenagem e a lembrança, ora prestada pela Casa do Povo, através de seus legítimos representantes,
é motivo de ânimo, é motivo de renovação dos propósitos e da dedicação pela causa que adotamos, ou seja, em fazer no mundo uma grande rede de caridade. O pensamento do nosso fundador, e hoje beato Antônio Frederico Zanan, fundador da Sociedade São Vicente de Paulo no mundo, encontrou eco e continua ecoando nesta terra. Desde a criação da sua primeira conferência, Conferência Vicentina Nossa Senhora Aparecida, que é ativa e atuante até os dias de hoje. E para sintetizar esse pensamento, nada melhor do que citar a alusão que o santo João Paulo II fez em relação aos vicentinos. Disse o Santo Padre: vocês, vicentinos, representam uma expressão evidente da caridade, que se realiza em todos os continentes. O serviço aos pobres, que é, como gostava de dizer São Vicente de Paulo, uma maneira de servir a Cristo. Dos ideais de Antônio Frederico Zanan, inspirados na obra de São Vicente de Paulo, a atuação dos vicentinos em Passo Fundo, em prol do desenvolvimento social, com ênfase no cuidado e acompanhamento das famílias mais necessitadas, visando a promoção humana, restituindo-lhe a dignidade, através do amparo moral, espiritual e material. Nestes 100 anos, mantiveram-se sempre inabaláveis. Ao longo desses anos, a Sociedade São Vicente de Paulo, a partir de 1949 até os dias atuais, atingiu uma expansão que hoje conta com 15 municípios nesta região, distribuídos nas arquidioceses de Passo Fundo, dioceses de Erechim e Frederico Westphalen, com 47 conferências vicentinas ativas, a exemplo da primeira conferência a Nossa Senhora Aparecida, criada em 11 de fevereiro de 1916. Conferências essas, reunidas em conselhos ou isoladamente, que atuam junto às suas paróquias e comunidades. A nossa missão vem sendo cumprida com algumas obras físicas, destacando-se a criação de escolas populares, creches, lar de idosos Nossa Senhora da Luz, casa de apoio e Hospital São Vicente de Paulo, que também completará os seus 100 anos em 2018. Entretanto, a nossa maior obra reside na ação de cada confrade e consórcia, através da atuação silenciosa e dirigida com forte sentimento espiritual às famílias assistidas através das visitas domiciliares. Essa a nossa maior energia dispensada a quem merece, pois não há caridade maior do que estender ao próximo, excluído ou marginalizado, algo que gere a efetiva promoção humana, estendendo a esse alguém a dignidade que perdeu ou que nunca alcançou. É com alegria, senhoras e senhores, e muita humildade, que recebemos a homenagem que hoje nos é prestada pelo Parlamento Municipal, através de moção da mesa diretora, que lembra
os 100 anos dos vicentinos em Passo Fundo. Também queremos agradecer aos vereadores Paulo Neckel e Wilson Liu, autores da Lei Municipal 5.197, de 10 de maio de 2016, que instituiu o Dia da Caridade. E por tal razão, a nossa sociedade São Vicente de Paulo sente-se abrangida por esse texto legal, como também há tantas instituições no municípios que promovem a caridade. E por essa razão, queremos agradecer a todos os vereadores, integrantes desta Câmara Municipal, que aprovaram esta lei e que aprovaram a moção, que hoje nos faz estar aqui recebendo tão distinta homenagem. A lembrança dos 100 anos da Sociedade São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, através desta sessão solene, cujos registros integrarão a história para todos nós, é de extrema importância e extremo significado, pois pontua uma etapa que coroa o nosso serviço até então, mas que servirá de estímulo para continuarmos com entusiasmo redobrado. Presidente vereador Márcio Patucci, aos demais membros desta casa, queremos fazer desta homenagem um motivo, uma razão, para impulsionar ainda mais a nossa missão, contribuindo para amenizar o sofrimento dos menos favorecidos, bem como colaborar com o município naquilo em que o nosso serviço possa auxiliar o desenvolvimento da sociedade, na busca de melhores condições de vida para os excluídos. Quero também dividir de maneira muito fraterna a homenagem que hoje nos é prestada, com todos os vicentinos que ao longo desta jornada, desde os seus fundadores em 1916, fizeram verdade o que hoje é a Sociedade São Vicente de Paulo em Passo Fundo. Por fim, ao Parlamento Municipal, o agradecimento de todos nós por essa tocante homenagem, que, como me referia, mais serve para estímulo da continuidade do nosso serviço do que o sentimento de missão cumprida ou de obra acabada. Em nome da Sociedade São Vicente de Paulo, conclamo a todos, para que possamos nos unir em torno de uma causa, amenizar o sofrimento dos nossos irmãos que mais sofrem, por falta do básico, para sobreviver, e são abandonados à própria sorte. E por fim, desejo a todos um Feliz Natal, e que o menino Jesus renasça no coração de cada um de nós, e renove as esperanças para um ano novo repleto de luzes e de realizações. Obrigado, um forte abraço.
Mais uma vez, ressaltamos a satisfação da Câmara Municipal de Passo Fundo em prestar essa justa homenagem à Sociedade São Vicente de Paulo, pela atuação em nossa comunidade. Eu agradeço a presença de todos e, após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo do município, Gaúcho de Passo Fundo, fica encerrada a presente sessão solene. Obrigado e boa tarde a todos.